Brasil iniciou na segunda geração, mas atualmente a Lei 9.603 pode ser classificada como de terceira geração, como nós falamos, né? Primeira, tráfico de drogas, segundo, rol taxativo, e terceiro, amplia o rol e acrescenta a contravenção penal, né? Características do crime de lavagem de dinheiro. Ele é um crime acessório, parasitário, cuja existência depende de infração penal anterior. Vejam aqui, né? Infração penal anterior. Crime ou contravenção. Bacana? Se houver crime ou contravenção, já é o suficiente para caracterizar o crime de lavagem de dinheiro, se presente os requisitos, né? Nós veremos. Atenção, apesar de ser crime acessório, a lavagem não depende do processamento e sentença da infração penal antecedente. Então, por exemplo, há necessidade, por exemplo, no caso de a infração penal antecedente transitar em julgado? Não. Então, por exemplo, no exemplo dado aqui, né? Jogo do bicho. O cara tem que ser condenado com trânsito em julgado ao jogo do bicho? Não. O cara tem que ser, pelo menos, processar, tem que ter um processo contra o cara, jogo de bicho, pra gente enquadrar ele também no lavagem de dinheiro? Também não, nós veremos. Então, a lavagem de dinheiro não depende do processamento e sentença da infração penal antecedente. Bacana? Bem jurídico tutelado é a administração da justiça e ou a ordem socioeconômica. Então, portanto, administração da justiça e ou a ordem socioeconômica. Crime comum pode ser praticado com qualquer pessoa, é um crime doloso, né? É um crime comissivo, admite a tentativa, naturalmente, né? Então, portanto, comum, doloso, comissivo, admite a tentativa. Regra, competência de justiça estadual. Então, vamos lá. Em regra, porque senão confunde muito em prova. Em regra, a competência da justiça estadual. Bacana? Permite o afastamento motivado do cargo do funcionário indiciado sem prejuízo remuneratório, né? Então, a lei, nós veremos, tem a previsão, e nós veremos também na sequência o julgado do STF, mas, então, para fixarmos, permite o afastamento motivado do cargo do funcionário público indiciado, né? Sem prejuízo remuneratório. Então, se envolve servidor público, é possível sim um afastamento do cargo sem prejuízo da remuneração. Bacana? Afastamento provisório sem prejuízo de remuneração, né? No caso de demissão, obviamente, ele não vai mais receber remuneração. Vamos lá. A majorante 1/3 a 2/3 se praticar de forma reiterada ou por organização criminosa, STF, é inconstitucional o afastamento automático.